Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Dia abençoado do Senhor, 6 de maio de 2023. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 22. Peço a bênção do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Dia especial para vocês. Amém? Glória a Deus. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: Porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, e depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, come de pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não as censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-a e veio à cidade, e viu a sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega da cevada e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. E disse-lhe Noemi, a sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz em cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eiga.
Levanta-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a ilha. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a ilha e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé de uma monta de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dissestes, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio a ele. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia à tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: ô fulano, vem cá, senta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se has de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declaro-o, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel: quando a remissão e permuta para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo, e isso era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma a ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas do que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, e da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata,
e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. Ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obede. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Ruão. E Ruão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obede, e Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 4, versículo 43 ao 54. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná de Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, e teu filho vive. E o homem creu nas palavras que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amém, irmãos? Salmo 105, versículo 16 ao 36. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todos o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertavam com agrilhões. Foi posto em ferros até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e matou os seus peixes, e a sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgões sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Amém, irmãos? Provérbios 14, 26 e 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos.
O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.